Pessoal, hoje a gente vai falar sobre os merengues, então, né? Mas antes de falar mais aprofundado sobre os merengues, né? Os tipos, por exemplo, né? Francês, suíço, italiano, que é o que a gente conhece mais. Eu preciso falar sobre a composição das claras e do açúcar, que são o que compõe, né, o nosso merengue. O merengue é a mistura aerada de claras e açúcar, né? Forma aquela espuma branquinha que a gente conhece e usa para muita coisa, né? As claras, elas são compostas de 90% água, em média, tá? E 10% proteínas. E a proteína mais presente aqui nesses 10% se chama albumina, tá? O açúcar, ele é o açúcar branco, né, que a gente conhece, açúcar de mesa, ele é também conhecido como sacarose. A sacarose é a mistura de glicose mais frutose, tá? Que tem propriedades higroscópicas. O que são propriedades higroscópicas? Quer dizer que o açúcar tem o poder de reter a umidade e atrair e reter umidade. Por isso que ele funciona tão bem, né, ali na mistura com claras, né? Claras que tem 90% de água, né? Ele retém aquela água da clara, deixando ela mais estável e formando uma espuma, né, mais brilhante, mais firme, né, que não vai desmanchar tão fácil. Mas existem uns outros poréns ainda, né, pra gente chegar num merengue bem bonito, bem brilhante, bem firme. Então, como é que funciona, né? Quando a gente tá batendo, por exemplo, as claras, né? Falando só das claras agora. Quando a gente tá batendo, como é que ela se transforma? O que que acontece? As proteínas das claras, elas são elásticas, tá? Quer dizer que, primeiro, elas têm um formato assim, ó, como se fosse um novelinho de lã, uma molinha bem juntinha. E por agitação, né, quando a gente bate na batedeira, ou por calor, quando a gente cozinha, elas mudam a sua estrutura, tá? No caso da agitação, ela vai se abrindo, né? Essa molinha, ela vai se abrindo e vai formando uma rede que segura a água e o ar, tá? Por isso que a clara, quando a gente bate, forma essa espuma branca, né? Que tem ar e água ali dentro. Então quer dizer que é uma rede bem fininha que as proteínas formaram, né? Elas deixaram de ficar bem enroladinhas, elas se abriram, formaram essa rede e estão ali segurando o ar e a água, tá? O nome disso, né? Quando uma proteína ela é alterada, tanto por calor, por agitação, adição de ácido, qualquer coisa que a gente for fazer, o nome disso é desnaturação. Desnaturação da proteína é alteração da estrutura da proteína, tá bom? Ficou claro isso? É importante saber disso porque a gente vai ver os problemas que a gente pode ter com o merengue. Através, né, disso a gente consegue perceber como funciona, né, essa desnaturação e como funciona a clara em neve. Aí a gente percebe os problemas que tem e aí consegue já resolver esses problemas ou evitar, né? Então as claras, ela tem o poder de criar um volume até 8 vezes o seu volume, né, no caso normal. Ela cria ainda mais 8 vezes o seu dá pra chamar o quê? O volume inicial, né? O volume, né? Do seu volume inicial, ela cria até 8 vezes mais, que é o que a gente conhece, né? Essa espuma. E o que impede a criação desse volume, né? Da criação dessa espuma? Gordura, como a gente, né, sempre é dito, não deixa cair gema, vê se o bowl tá bem. Falando isso, meu bowl tá meio gorduroso, vou ter que passar um negocinho. Se o bowl não tem gordura, isso impede que ela aumente, né, no seu volume até o máximo que ela consegue. Bater as claras geladas também impede isso, elas têm que ser em temperatura ambiente, porque daí elas conseguem ficar mais elásticas e aumentar o seu volume. Ou bater demais, né, que daí a gente conhece como aquela clara que tá meio quebrada, seca, que a gente, né, vê, forma uns grumos grandes assim, e a água separada. Isso quer dizer o quê? Que a gente bateu muito
aconteceu a desnaturação até que a rede se rompeu. Vocês lembram que eu falei que, né, cria uma rede ali que segura, mas a gente bateu tanto que a rede se rompeu e aí começa a separar a água, né, do resto da mistura, né, daquela espuma. Vocês já fizeram alguma torta, né, ou que botaram merengue francês? Eu fazia muito quando eu ainda tinha confeitaria só por hobby, que eu não entendia. As minhas tortas de limão, essa é normal que a gente faz, né? Base de bolacha, leite condensado, creme de leite, suco de limão, aquela bem básica que a gente faz. Eu fazia com merengue francês, né? E cobria com merengue francês. E sempre ficava aquela água depois de um tempo, né? Então, primeiro que eu batia demais, e mesmo se eu não batesse demais, o merengue francês, como a gente vai ver depois aqui, ele não é tão estável, né? Ele logo vai desinflando, assim, vamos dizer. Então, ele vai perdendo a água. Mas se você bateu demais, é porque você já rompeu aquela rede e aí não tem mais como recuperar, né? Não que ele não vá atingir o seu propósito, mas ele não vai atingir tão bem, né? Eu não sei se o propósito é aerar um bolo, né? Dependendo do que vai usar, ele já não vai fazer mais tão bem, tá? E o que ajuda, né, pra manter esse merengue, né, essas claras estáveis? O açúcar, como eu falei, né, ele atrai a água das claras e mantém ela ali no lugar, ele absorve, né, e mantém ela ali no lugar. Por isso que um merengue feito com açúcar, do que só as claras batidas em neve, é muito mais estável, é mais firme, né, não vai separar tão fácil a água do que só as claras sozinhas, tá? Perguntinha lá, tem alguns suspiros que o merengue vai cremor de tártaro? Acho que é essa a pergunta. Calma que a resposta vem agora. Outra coisa que ajuda, ácido, cremor de tártaro, suco de limão. O cremor de tártaro é um sal ácido que é retirado dos barris de fermentação dos vinhos, tá? Esse é o cremor de tártaro. E ele é um sal ácido. Por isso, quando a gente adiciona um ácido no nosso merengue, a gente está aumentando a elasticidade dessa clara. Então, ela não vai se romper tão fácil. Ela vai esticar mais e não vai se romper tão fácil, tá? Mas tudo tem um limite, claro. Que é essa resposta, então, que ela estava procurando, tá? Agora, sal. Não existe nenhuma comprovação de que sal ajuda a estabilizar, melhorar e aumentar as claras, tá? Então, mas a receita que vinha da Oma lá e sempre vindo a receita a gente vai fazendo porque não sabe, né? Acha que é porque já feito, né, há muito tempo, que é assim mesmo, e não tem. A sal não ajuda em nada na formação da espuma e aumentar e estabilizar, mas o ácido sim, tá? Eu acho que essa parte aqui ficou clara, né? Qualquer coisa vocês me perguntam. E aí a gente tem os 3 merengues. O francês, suíço e o italiano. O francês, como muitos já sabem, né, é o menos estável de todos. Porque é só a mistura, né, ali em temperatura ambiente do açúcar com as claras. Então, daqui a pouquinho o ar vai... ele vai meio que desinflando assim e vai separando a água, né? Ele não tem nada ali que segura, apesar de o açúcar segurar, dar estabilidade, não é o suficiente só a adição do açúcar para manter aquele merengue firme, né? Bonito, brilhante por muito tempo sem começar a vazar a água, tá? O suíço, ele é estável, né? Mais estável que o Só francês. perguntinha, pode usar o limão então no lugar do cremor de tártaro? Pode, umas gotinhas de limão, é qualquer ácido, tá? O suíço, que ele é estável, mais estável do que o francês, mas ainda é estável porque a gente já está esquentando. Então quer dizer o quê? Que a gente já está aquecendo essas claras, meio que pré-coagulando elas. Você sabe que o calor, né, como eu falei, agitação e calor muda a estrutura, deixa ela mais firme. E o açúcar também, né? A gente esquenta o açúcar, então ele consegue segurar melhor essa água, tá? É o aquecimento dos dois que ajuda no merengue suíço ser um pouco mais estável. Deixa eu bater o merengue no recipiente de plástico, altera ele? E qual recipiente melhor, plástico ou inox? Cobre. O melhor recipiente para bater
clara em neve é o cobre. Ele também vai soltar, né, ali agora eu não sei exatamente o nome, mas é uns íons, uma coisa assim. E com um batedor de metal, né, vai soltar e vai estabilizar melhor esse merengue. Mas a gente não tem, ou bate daí na mão, né? Tu tem um bowl de cobre? Eu tenho, não, tem uma panela. Fica a dica de presente, então. Mas eu não vou bater na mão, eu bato na batedeira. Aí pode ser plástico e inox, nisso não tem nenhuma diferença, mas o melhor para bater é cobre, tá? E italiano. O italiano é o mais estável de todos. Por quê? Porque a gente tá cozinhando esse açúcar, né? Derramando ele sobre essas claras. Então ele consegue, pelo açúcar ser cozido, ele consegue segurar ainda mais a água das claras, né? Desse nosso merengue, tá? Então, por causa disso que é o menos estável, mais estável, tá? Aí, existe a questão da pasteurização, né? Vocês sabem que aqui no Brasil a gente não pode comercializar produtos como ovos crus, né? Então isso é um pouco perigoso por causa da questão da salmonela e tudo mais. A salmonela, ela morre com 65 graus, tá? Aí assim, não quer dizer que todo ovo vai ter salmonela, mas a gente também não consegue identificar o ovo que não tem salmonela ou que tem. Então, se a salmonela tá por fora na casca, a gente consegue lavando o ovo já eliminar. Agora, se a galinha está doente e a salmonela vem já, né, da galinha, no caso, aí não tem o que fazer, o ovo vai ter a salmonela e aí vai estar contaminado. Se a gente não cozinhar, aí ele vai contaminar, né, a pessoa que consumir. Só que hoje em dia, assim, a não ser que você compre ovos, né, de um lugar que você não conhece, uma granja meio clandestina, é mais difícil a proliferação, né, por salmonela. Ainda existe, mas não a gente não vê mais tanto, não é tão fácil, né? As granjas que são bem conceituadas, que tem, né, uma fiscalização e tudo mais, dificilmente as galinhas têm. Mas o melhor é a gente consumir ovo de algum lugar, alguma granja, né, que a gente conheça, né, ou até ovo caipira, melhor ainda, porque a gente daí tem mais certeza de que o ovo não vai estar doente, né, então, e nem a galinha, mas a gente precisa prestar atenção nisso. Mas agora eu quero que vocês analisem aqui comigo, dá pra ver o que tá escrito em amarelo, né, que elas são às vezes eu acho que o amarelo não dá pra ler muito bem. Ó, as temperaturas e tempos de pasteurização, tá? Para um ovo inteiro, a temperatura tem que atingir de 65 a 74 graus e deixar nessa temperatura por 3 minutos. Aí o ovo inteiro está pasteurizado. Pasteurizado quer dizer o quê? Livre de micro-organismos patogênicos, né, que fazem mal para a nossa saúde. As claras precisam ficar de 55 a 60 graus por 3 minutos. E as gemas precisam ficar de 62 a 67 graus por 6 minutos, tá? Aí o ovo está totalmente pasteurizado, ok? Então a gente tem que cuidar quando a gente for trabalhar, né, com merengue francês, principalmente. A gente vai fazer hoje aqui, para demonstrar a técnica, o merengue suíço, né? E eu não vou chegar com ele a essa temperatura aqui, né, de 55 a 60. Ele vai chegar ali em 43, 45, porque é só quando ele já... Daqui a pouquinho pro ladinho, só pra bater print na tela. Tira daí os comentários. Já tirei, já. Aí, chegando só no momento de dissolver o açúcar... Faz, então. Não, mas pode ficar do ladinho, né? Aí mesmo. Quando a gente faz o merengue suíço, que a receita pede... só dissolve o açúcar, né? Quando tu não sentir mais os grânulos, já tá pronto, pode usar. E tu não vai usar esse merengue, no caso que nem hoje, né, para suspiro, vai usar ele como cobertura de torta, ele não está pasteurizado. Se você só sentir os granulozinhos e o merengue tá morno, ele tá no máximo 43, 45 graus. Ele não tá pasteurizado. Eu deixo o meu merengue suíço sempre chegar até
72 graus, porque daí eu garanti essa temperatura de 55 a 60 por 3 minutos. Porque é difícil tu controlar por 3 minutos na mesma temperatura, porque o fogo vai aumentando, né, vai subindo. Mas conforme ele vai subindo, ele já vai estar pasteurizado mesmo assim. Então eu deixo ele chegar até 72, que eu sei que ele ficou pelo menos 3 minutos nessa temperatura aqui embaixo, tá? Então muito cuidado com receitas que não vão no fogo depois, que dizem que o merengue suíço, você só sentiu ali, tirou o açúcar, tá dissolvido e tá pronto. Não, não tá pasteurizado, não pode usar ele assim, tá?